gente vê Deus sendo expulso da sociedade. Podíamos há pouco tempo atrás ter a marcha para Jesus na Avenida Paulista. Marcha para Jesús en la avenida Mas principal. permitiram até os dias de hoje Permitieron hasta hoy a parada gay. el desfile gay. Aonde estão aqueles que se posicionam? ¿Dónde está quien se posiciona? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não se conformam Quien oye com la este palabra mundo. y no se conforma con este mundo. É uma pergunta absurda. Pregunta absurda. É uma pergunta que faz diferença. Pregunta que hace diferencia, Mas uma pergunta que nos provoca. pero que nos provoca. Uma pergunta que mexe conosco. Pregunta que sí nos toca a Que nosotros nos traz a uma tomada de decisão. y nos trae a tomar decisión. Afinal, quando a gente entende o que é o Evangelho, Al final, al entender que es o evangelio, Evangelho é ouvir a palavra de Deus evangelio es oír la palabra e de Dios. tomar decisões. Tomar Pelo decisiones sim ou pelo não. por el sí o por el no, Pela direita ou pela por esquerda. derecha o por izquierda. Qual é a sua escolha aqui hoje? ¿Cuál es tu elección hoy? Nós estamos ouvindo diretamente da palavra do Senhor. Estamos oyendo directo de la palabra Nós del Señor. estamos na presença do nosso Deus. Que estamos en su presencia. Um lugar dedicado especificamente para adorar e glorificar o nome de Jesus. Lugar dedicado para adorarle a Él. Qual vai ser sua decisão aqui ¿Cuál esta será tarde? tu decisión esta tarde? Eu já falei isso em diversos momentos. He hablado esto en diferentes O momentos. teu milagre não depende de mim. Tu milagro no depende O de teu mí. milagre nunca dependeu do missionário Davi Miranda. Tu milagro nunca dependió del O teu misionero. milagre depende de você. El milagro depende de O ti. teu milagre depende da fé que você vai depositar hoje Tu milagro na depende palavra do Senhor Jesus, de la a fé. palavra que está sendo lida. Exalta o nome do Senhor, Que porque deposita. Deus está nos chamando para decisões a serem tomadas En esta palabra aqui que oye, essa tarde. nos llama a tomar decisiones en esta tarde. Dentre de milhares de pessoas Entre miles de que personas estão rodeando a Jesus están rodeando a Jesús nesse ambiente, en este ambiente. uma mulher se diferenciou. Una mujer se ha diferenciado. Dentre de milhares de pessoas Entre miles de que personas estão aqui essa tarde, que están aquí esta tarde, no século en 21, el siglo XXI, algumas pessoas vão se diferenciar. algunas personas se diferenciarán. Porque existe uma grande Porque diferença hay gran diferencia em esbarrar em Jesus, entre raspar a alguien en entre Jesús tomar uma cotovelada dos discípulos y llevar una codeada de los ou discípulos tocar em Jesus com fé genuína. o tocar con fe genuina. Eu queria te fazer uma pergunta. Quería hacerte una pregunta. O que te diferencia ¿Qué te da hace multidão? diferente a la multitud? O que te diferencia Que dos te- milhares e milhares ¿Qué te hace diferente a los daqueles miles que y miles rodeiam a Jesus Cristo? de los que rodean a Cristo? O que te torna diferente aqui essa tarde ¿Qué te hace diferente? diante de um Deus gracioso, Esta tarde de un Dios lleno de diante de um gracia, Deus de poder, Dios de poder, diante de um Deus de graça, de amor e compaixão, ante un Dios de amor y compasión, de um Deus que está aqui presente, Dios que está presente aquí, um Deus que não está aqui à toa que no está en vano aquí, e que te trouxe aqui essa tarde que te trajo, não por coincidência. no por coincidencia. Deus não trabalha com coincidências. Él no trabaja con coincidencias. Você tomou uma decisão hoje. Tomaste hoy una decisión. Você veio aqui Viniste de aquí uma forma presencial en forma presencial para cultuar ao Senhor, para cultuar al para Señor, ouvir a palavra de Deus. oír la palabra de Dios. Então o que vai te diferenciar ¿Qué te diferenciará entonces nesse ambiente de fé? en este ambiente de fe? Eu quero te falar uma coisa. Quiero decirte algo. Eu estava no caminho hoje aqui para o templo da glória de Deus. Estando a camino del templo de la gloria de Dios, Tivemos o hoy nosso caminho que a gente costuma tomar para vir para cá. tomamos el camino que acostumbramos tomar Estava para venir. fechado. Todo cerrado. Temos hoje, nesse exato momento, na Tenemos en Avenida este instante, Paulista, en la avenida Paulista, o orgulho gay. el orgullo A gay, parada gay está sendo celebrada na Avenida Paulista el hoje, desfile aqui na gay cidade de São en Paulo. la avenida en San Pablo. E não podíamos ali descer a Consolação, onde a gente costuma pegar como caminho vindo para aqui para a igreja. No podíamos bajar la avenida Consolación para venir a la Tinha iglesia, a parada gay. a la del desfile gay. Alguns anos atrás, nós Años. podíamos celebrar como cristãos, Podíamos celebrar como na cristianos Avenida Paulista, en la avenida Paulista, o movimento evangélico, movimiento evangélico, a marcha para Jesus. la marcha para Jesús. Nós que compartilhamos da mesma fé Los que que nossos compartimos la irmãos misma fe. cristãos, Nosotros cristianos podíamos há pouco tempo atrás, Podíamos hace poco tiempo atrás, alguns anos atrás, algunos años atrás, ter a marcha para Jesus Era na Avenida Paulista. marcha para Jesús en la avenida E Paulista. hoje não podemos mais. Hoy ya no podemos más. Tiraram a marcha para Jesus da Avenida Quitaron Paulista. la marcha de Jesús de esa avenida Mas principal. permitiram até os dias de hoje Permitieron hasta hoy a parada gay. el desfile gay. Eu acho que esse tipo de coisa nos fala muita coisa. Ese tipo de cosas nos habla mucho. O que a sociedade está comunicando Que a sociedade para a comunica igreja de Cristo do século 21? Para la iglesia de Cristo del siglo XXI. Quando a principal avenida de São Paulo, Principal avenida de San que é a Pablo, maior cidade da América Latina, mayor ciudad de América Latina, pode ter a celebração puede tener celebración de um movimento de um chamado movimento. Orgulho Gay. orgullo gay. Mas não tem espaço Pero no hay espacio para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. para quien tiene fe en Cristo Jesús. O que isso comunica para
para todos nós ¿Qué aqui eso? essa tarde? ¿Qué nos comunica eso en esta tarde? Eu acho que quando a gente entra em pontos como esse, Cuando entramos a puntos como a gente este, começa a entender comenzamos a entender o que pode nos diferenciar qué puede diferenciarnos da grande multidão. de la grande multitud, O que pode nos diferenciar qué puede daqueles diferenciarnos que estão esbarrando em Jesus de los que Cristo, están raspando a Cristo al aqueles que pasar, estão no mesmo local que Jesus en Cristo, el mismo lugar de Cristo aqueles Jesús, que estão vendo Ele passar. los que le ven pasar. O que diferencia somente a multidão ¿Qué diferencia la multitud daqueles que tocam em Jesus Cristo? de los que tocan a Cristo? A palavra de Deus nos diz o seguinte, La palabra de Dios dice lo em siguiente, Romanos 2, en Romanos 2, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, dice, Não vos conformeis no os conforméis com esse mundo, con este mundo, mas sejam transformados sean transformados pela renovação da sua mente, por la renovación de vuestra para que mente vocês possam experimentar y puedan a experimentar boa, la buena agradável e agradable, perfeita perfecta vontade de Deus. voluntad de Dios. Aleluia. Aleluya. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Glorias a nuestro Señor Jesús. E quando eu vejo, meus queridos irmãos, Al ver, hermanos míos, aquilo que a sociedade nos diz nos dias de hoje, lo que la sociedad nos dice estos aquilo que a días, sociedade comunica esa no sociedad século comunica, XXI, en siglo onde XXI, temos espaço para Temos movimento do orgulho gay, espacio para el movimiento gay e não temos mais espaço para o movimento cristão evangélico. y ya no hay movimiento para el movimiento Eu lembro que eu evangélico. morava nos Estados Unidos no início da década de 90. Cuando vivía al inicio de la década Eu tinha 90 en los Estados 4 anos Unidos, de idade. gloria a Dios. Eu me lembro disso. Me acuerdo de esto, E meu pai estava lá, mi padre estaba allá, dirigindo a nossa igreja na Flórida. dirigiendo la iglesia en E Florida. naquela época, En ese tiempo, os Estados Unidos votou uma lei Puso una lei que antes disso, que antes de esto, podia-se, na verdade, todas as escolas públicas toda dos Estados Unidos escuela pública de Estados Unidos faziam uma oração antes das aulas. hacía una oración antes de clase. Começava logo cedo de manhã. Temprano en la mañana, Todas as escolas públicas dos Estados Unidos toda escuela de Estados faziam Unidos uma oração hacía oración antes de começar as suas aulas. antes de iniciar las No início clases. da década de 90, Década de 90. foi votado que essa oração foi proibida. Y fue votado de que sea prohibida. E é isso que a gente enxerga hoje no E- século XXI. Eso vemos en el siglo XXI. A gente vê Deus sendo expulso da Vemos sociedade. Dios siendo expulsado de A la gente sociedad. vê a Vemos multidão que seguia Jesus Cristo há Multitud milhares de anos atrás, que seguía a Jesús años atrás, seguindo outros ídolos nos dias de hoje, otros ídolos en los días de seguindo hoy, movimentos, siguiendo movimientos, seguindo a apostasia. siguiendo la apostasía. Há poucos anos atrás, lá no Reino Unido, Pocos años atrás en Reino Unido tinha um ônibus había un em autobús que eles colocaram um outdoor nesse ônibus que pusieron un letrero en él. que falava o seguinte: Decía lo siguiente: Deus pode muito bem Dios puede muy bien não existir. no existir. Viva sua vida conforme você deseja. Vive tu vida como la desees. Esse é o movimento da apostasia, Ese es el movimiento de onde nós apostasía. vemos cada vez menos espaço Hoy vemos cada vez menos para a espacio fé em Jesus Cristo para la fe en Cristo Jesús no meio da sociedade. entre la sociedad. Mas é nesse momento que nós começamos a ver o poder da palavra, En ese momento comenzamos a ver el poder de la onde palabra, nós temos milhares e milhares, donde tenemos miles y na miles, verdade milhões e milhões de pessoas millones y millones de ao personas redor do mundo, alrededor del mundo, vivendo a sua vida viviendo su vida sem tipo de princípio, sin tipo de sem tipo principios de fundamento. o fundamentos. Enquanto isso, Jesus está passando. Mientras tanto Jesús pasa. Enquanto isso, o evangelho está sendo pregado. Mientras tanto el evangelio es predicado. Enquanto isso, Jesus está manifestando. Y así Jesús se manifiesta. Enquanto isso, Deus está se revelando ao Mientras- mundo e à sociedade. Dios se revela al mundo y a la Nós sociedad. estamos vivendo tempos de guerra, Estamos viviendo tiempos de de guerra, rumores de guerra, rumores de guerra, de tempestades e de catástrofes. tempestades y Os catástrofes. tempos do fim já estão sobre nós. Los tiempos del fin están sobre nosotros. Mas é nesses momentos En esos momentos em que nós vemos Romanos 12:2 vemos Romanos 12:2 fazer valer o seu poder sobre Hacer- as nossas vidas. hacer valer su poder en nuestra Aqueles vida. que olham para movimentos gays, Quien ve los movimientos que gays olham para as guerras e rumores de guerras, ve guerras, rumores que de olha guerras, para a apostasia na y sociedade, ve apostasía en la onde sociedad, Deus estão tentando assassinar a Deus no donde meio da intenta sociedade. matar a Dios dentro de la sociedad. Mas existem aqueles que são fiel à palavra, Y hay los que están que fieles não a la se palabra, conformam com este mundo, Não se que conforma se deixam transformar com o pelo mundo. poder da palavra de Deus e pela renovação da nossa mente, segundo a perfeita, boa e y se deja agradável transformar por la vontade de palabra de Dios y la perfecta voluntad de Dios en la palabra. Quem é você hoje no meio da multidão? ¿Quién eres tú en la multitud hoy?
Como é que vai ser o seu toque hoje nas vestes de Jesus? ¿Cómo será tu toque en la vestimenta de Jesús hoy? Qual é a decisão que você toma hoje diante de Deus e diante da palavra que está sendo pregada? ¿Cuál decisión tomas hoy ante Dios y la Qual é a palabra que está siendo decisão que você predicada? toma hoje pela sua família, ¿Tomas hoy por tu familia, pela sua casa? por tu casa? Eu preguei há 2 semanas He atrás, predicado 2 semanas em cima do culto celebrativo sobre dos el culto 63 anos da Igreja Deus e Amor. 63 años de la Iglesia Dios es Amor. Reunimos aqui 1.700 jovens no Reunimos sábado à 1.700 noite. jóvenes. E eu preguei sobre a geração de Josué. Y he predicado sobre la generación de Josué. Josué, ele trouxe Josué trajo essa não conformidade. esa no conformidad. Ele não se conformava No se com a conformaba desesperança do povo de Deus. con la desesperanza del pueblo Ele de não se Dios. conformava com aqueles No se conformaba con que aquellos depositaram a sua que confiança pusieron su confianza somente em Moisés. apenas en Moisés. Mas ele colocou-se diante do povo como um intercessor. Se puso como intercesor ante el pueblo E ele falou ao povo y le dijo al pueblo aquilo que Deus estava chamando ele a falar. lo que Dios le llamaba a Falava, decir. olha, o povo de Deus, Mire, el pueblo de Dios por muito tempo, por mucho tiempo preferiu seguir a idolatria, prefirió seguir preferiu idolatría, a seguir a falsos ídolos, seguir falsos ídolos. se deixou conformar-se por este mundo. Ha dejado conformarse por este Decidam mundo. hoje Y vemos hoy quem vocês irão seguir. quién van a seguir. Mas Josué declarou por ele e pela Pero família dele: Josué declaró por él y su eu e familia: a minha casa yo y mi casa serviremos ao Senhor. serviremos al Eu e a Señor. minha casa Yo serviremos ao Deus vivo que mi está casa aqui hoje presente conosco aqui Serviremos a Dios nessa vivo tarde. que está presente en esta tarde. Aleluya. Gloria a Jesús. E glória a Deus. Gloria a Dios. Quem é você hoje no meio da multidão? ¿Quién eres tú hoy entre la O multitud? que te diferencia ¿Qué te da diferencia grande massa, de la gran masa daqueles que são simpatizantes de Jesus? de quien es simpatizante de Eu acho Jesús? que hoje esse é uma dos meus maiores inconformidades. Creo que es una gran inconformidad mía hoy. Quando eu olho hoje para a sociedade brasileira, Ver la sociedad brasileira nós temos aí um último censo. en el último censo. Acredito que são mais ou menos de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Creo son 60 millones de evangélicos en Brasil. Mas nós continuamos tendo uma Brasília completamente corrupta. Seguimos teniendo Brasilia Nós corrupta. continuamos tendo o jeitinho brasileiro Y hay el modo no século brasilero XXI, onde pessoas que se dizem cristãs donde la gente que se dice estão cristiana roubando, está robando, estão mentindo, está mintiendo, estão caindo em prostituição, caen en prostitución, vivendo em imoralidade sexual, en inmoralidad, pastores presos na pornografia. pastores agarrados en la pornografía. Aonde estão aqueles que se posicionam? ¿Dónde está quien se posiciona? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e Los não que- se conformam Quien oye com la este palabra mundo. y no se conforma con este mundo. Se nós nos apegarmos ao poder da palavra de Deus, Si nos aferramos al poder de la palabra de Dios, nós não precisávamos nem de 10 milhões de brasileiros evangélicos. ni necesitamos de 10 millones de evangélicos Nós já brasileños. estaríamos transformando essa sociedade Estaríamos pelo transformando. poder e pela presença de Deus que emana da igreja de Cristo, daqueles que não se conformam com este mundo, mas aqueles que são transformados pelo poder da palavra de Deus. Estaremos transformando toda persona aquí en este país por el poder de nuestro Dios. Agora uma pergunta que talvez Ahora una pregunta, muitas pessoas não se fizeram. mucha gente no se O hizo. que essa mulher estava fazendo no meio da multidão? ¿Qué esa mujer hacía entre la multitud? Não sei se você sabe, No sé si saben. mas na tradição judaica, En la tradición judaica, nessa época lá na Judeia, en ese tiempo judea, uma pessoa que tinha uma doença, una persona con como a enfermedad lepra, por exemplo, o lepra, por ejemplo, como no caso dessa mulher, o fluxo de sangue, como en caso de esta mujer, uma flujo de sangre, hemorragia por mais de 12 anos, hemorragia por más de 12 años, ela era considerada impura. era considerada impura. E tudo aquilo que ela tocasse Y todo lo que ella tocaba se tornaria impuro. se haría impuro. Então, pelo protocolo Por el protocolo da sociedade na época, de la sociedad en ese essa tiempo, mulher não poderia nem estar ali. la mujer ni podía estar allí. Ela não tinha voz na sociedade. No tenía voz en la sociedad. Ela não apenas estava sofrendo fisicamente com a sua enfermidade. No apenas sufría físicamente Mas con su ela era enfermedad, completamente excluída da sino sociedade. excluida de la sociedad. Poderia estar no meio No podría estar en medio daqueles que eram puros, vamos dizer assim. de los que eran puros, digámoslo Não así. tinha espaço de estar ali. Espacio de estar allí. Então, o que ela estava fazendo lá? ¿Qué ella hacía allí? O que ela estava no meio dessa multidão? ¿Qué hacía entre la multitud? Se ela não era nem convidada, Si no era invitada siquiera, muito menos bem-vinda mucho menos bienvenida no meio dessa multidão. entre esa multitud. O que ela estava fazendo lá? ¿Qué ella hacía allá? Certamente ela havia ouvido falar de Jesus Cristo. Ciertamente oyó hablar de Ela Jesucristo. havia ouvido falar dos milagres e maravilhas. Oyó hablar de los milagros y maravillas. Ela havia ouvido falar que esse Jesus não era um ser humano qualquer. O había oído hablar de Jesús que no era cualquier Ele era persona. o Filho do Deus vivo que tinha poder e glória em tudo aquele que ele fazia. Sim, ele era E ela hijo del Deus pensou vivo. simplesmente, se eu tocar
poder Nas que suas si apenas vestes. tocase. E aqui a gente começa a entender um pouco mais Y aquí comenzamos a entender un poco más daquilo que a palavra de Deus fala de lo que la palabra de Dios dice sobre qual que é a moeda do céu. sobre cuál es la moneda del cielo O que nos diferencia da multidão. que nos diferencia de la multitud. Nós não nos conformarmos com este mundo. No nos conformamos con este mundo. O que diferenciava essa mulher? ¿Qué diferenciaba a esta Por que mujer? que ela estava lá? Porque estaba allá, É porque ela tinha fé em Jesus porque Cristo. tenía fe en Jesucristo. O que é fé? ¿Qué es fe? O que é Que? ter fé em Jesus Cristo? Tener fe en Cristo Jesús. O que é que aquilo a Bíblia nos chama em todo momento para termos fé em Deus? ¿Por qué la Biblia nos llama a tener fe en Dios a todo momento? Me lembro que eu era criança ainda. Me acuerdo siendo niño todavía, Eu estudava numa escola cristã. estudiaba en escuela cristiana. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou Quien me das conoce exatas. sabe que soy de las Eu exactas. gosto de números, Me eu gosto de gustan fórmulas. números, las É a formas, forma como o meu cérebro funciona. así como funciona mi E eu lembro cerebro. que uma professora, E eu acho que era a recuerdo, terceira série, La profesora en el tercer curso ela escreveu a fórmula da fé describió la fórmula de la fe. no quadro. En un cuadro Ela escreveu: fé escribió fe é igual es igual acreditar a creer mais agir. y actuar. Então deixa eu repetir, é uma fórmula matemática Déjeme repetir la que a fórmula gente pode matemática entender o que a Bíblia diz que puede entender lo que la Biblia dice, sobre o que é ter fé. lo que es tener fe. Fé é igual Fe es igual acreditar a creer, mais agir. pero actuar. Quantas pessoas Quanta gente nós temos no meio das igrejas Tenemos en medio de la iglesia que acreditam que creen de todo o seu coração de todo su em corazón Deus? en Dios. Acreditam que Jesus Creen que Jesús tem poder para curar. tiene poder para sanar. Acreditam que Jesus Creem que Jesús tem poder para perdoar pecados. Tiene poder para perdonar pecados. Acreditam em tudo isso, Creen en todo esto, mas estão sentados, Pero están sentados de braços cruzados, de brazo não cruzado, tomam uma atitude no toman actitud na sua vida. en su vida. Essa pessoa acreditou, Esa persona creyó, mas ela não teve fé. pero no tuvo fe. E temos também aquelas que agem, Y también las que actúan, que tomam decisões, que toman que decisiones praticam rituais, y practican rituales, mas não acreditam genuinamente pero no creen em genuinamente Jesus Cristo. en Jesucristo. Mas essa mulher, Pero esta mujer, ela acreditava ella creía e ela agiu em cima disso. y actuó encima de esto. Porque a fé, meus irmãos, Porque la fe, hermanos, a fé salvífica, la fe a salvífica, fé que traz salvação, la que trae salvación, a fé que traz perdão de que pecados, trae perdón de pecados, a fé que traz poder para milagres e maravilhas, trae poder para milagros y maravillas, é a fé Es la que fe. quebra protocolos. que rompe protocolos. Você se lembra da pergunta que eu fiz há ¿Te poucos acuerdas? momentos atrás? ¿Te acuerdas de la pregunta que hice O minutos que te atrás? diferencia da multidão? ¿Qué te diferenciaba de la Qual é multitud? a atitude hoje que vai te deixar como um inconformado com o mundo e o rumo que o mundo tem tomado? ¿Cuál actitud te dará diferente a lo que el mundo ha tomado, el É a rumbo? fé que quebra protocolos. La fe que rompe É a protocolos. fé La fe que não vai te impedir de não- agir aqui essa tarde. No te impedirá de actuar É esta a tarde. fé que vai quebrar a sua zona de conforto. La fe que te sacará de É la a zona de fé comodidad. que vai quebrar os protocolos que estão te aprisionando aqui essa tarde. Romperá É protocolos a que te fé que vai aprisionan. permitir com que você veja com os teus olhos da fé que Jesus está passando aqui essa tarde. E se você tiver uma fé genuína que quebra protocolos, você vai tocar no manto dele La e fe que te você hace ver. vai receber dele poder e virtude do Filho de Fe que te hace ver Deus. Jesús pasando por aquí, tocar su vestido y Aleluya. recibir poder del Hijo de Dios.